isso aí, galera. Engenheiro Júnior na área. Vamos para mais uma aula, o qual estamos abordando a NBR 15758-1, trabalhando especificamente sobre paredes. Estamos na parte 6 desse curso. Na aula anterior falamos sobre as guias. Nessa aula falaremos sobre montantes. Estamos na parte 6.4 da norma, para você que quer acompanhar. Em aulas anteriores nós já tivemos uma apresentação sobre os montantes, que é um perfil utilizado preferencialmente na vertical, e temos três medidas, sendo de 48, 70 e 90 milímetros. Note que, diferentemente da guia, ele tem esse reforço. Na verdade, existe uma diferença na dimensão entre os lados, sendo um lado um pouco maior do que o outro, justamente para que exista um encaixe entre os montantes, que é o que nós veremos a seguir. Comecemos então a falar sobre os montantes, nessa parte 6.4.1, montante simples. Recomenda-se que os montantes sejam fixados na guia superior e ou inferior, com parafuso ou alicate funcionador. O parafuso que é utilizado para fixação entre o montante e a guia ou entre montantes é esse parafuso, que é o chamado parafuso ponta-agulha, diferentemente desse parafuso, que é o trombeta, que é utilizado para ligação entre a chapa e os perfis. Quando são entre perfis, geralmente é utilizado esse parafuso ponta-agulha. Mais à frente falaremos detalhadamente sobre ele. Outra maneira de fixar os perfis entre si é a utilização desse alicate funcionador, visto que ele faz uma prensa entre os perfis, unindo esses perfis. Nesse caso, a norma permite a utilização tanto na parte superior da guia, entre a guia e o montante, quanto na parte inferior. A norma permite a utilização desses alicates funcionadores em vez da utilização dos parafusos. Temos, portanto, essas duas opções. Assim como na fixação das guias, que trabalhamos na aula anterior, ao fixar os montantes de partida nas paredes laterais, no máximo a cada 60 centímetros e ao menos em 3 pontos. No caso, se nós temos uma mureta então, de 1 metro, é necessário no mínimo 3 pontos, um em cada extremidade e um no meio. Enfim, a distância entre esses parafusos precisam ser de 60 centímetros. Ao encaixar os montantes nas guias, o espaçamento máximo entre esses montantes é de 60 centímetros, que já foi abordado em aulas anteriores, sendo que para drywall geralmente a distância entre esses montantes é de 60 ou de 40 centímetros. Os montantes devem ter seu comprimento entre 5 milímetros a 10 milímetros menor do que a altura do pé direito. Essa redução na medida em função do pé direito é justamente para que ele entre nessa guia e não faça uma pressão sobre ela. Ou seja, é necessária essa redução na medida do perfil em relação ao pé direito. Caso você queira já cortar antecipadamente, você pode medir o seu pé direito com uma trena laser, por exemplo, e dessa medida você pode reduzir de 5 a 10 milímetros. Essa diferença de 5 a 10 milímetros é justamente caso essa guia tenha uma banda acústica. Existe também a possibilidade de fazer alguns furos adicionais no montante. Conforme vocês podem perceber aqui, existem furos já usinados, que já vêm de fábrica nos montantes. Caso você queira incorporar novos furos, existe essa possibilidade e a norma estabelece algumas regras. A primeira regra é que os furos sejam centrados na alma dos montantes. Nesse caso, a permissão dos furos é na alma do montante, que é essa parte maior interna do montante, exatamente onde já estão os furos usinados. É permitido que sejam feitos novos furos nessa parte que é a alma. A segunda regra estabelecida nessa AB é que o diâmetro seja no máximo igual ao dos furos da usinagem do perfil. Note que aqui nós temos um diâmetro de 25 milímetros ou 2,5 centímetros de diâmetro, ou seja, caso sejam feitos novos furos, esse furo não pode ser maior do que o furo apresentado no montante.
E a parte 6 estabelece que a quantidade de furos adicionais seja no máximo de 2 furos entre os furos de usinagem. Nesse caso, nós temos 2 furos aqui, uma distância de 410 milímetros entre eles. O máximo que nós podemos é fazer mais 2 furos entre esses 2 furos. Isso caso seja necessário passar mais tubulações por meio desse montante. Caso haja necessidade de emenda de montante, esta deve ser executada através de encaixe telescópico, cujo transpasse deve ser no mínimo 30 centímetros, com pelo menos 2 parafusos do tipo metal-metal de cada lado, conforme nós conseguimos verificar nessa imagem. Então aqui nós temos a imagem desse encaixe telescópico. Note que temos 2 parafusos em cada lado desses montantes e esse espaçamento mínimo aqui é de 30 centímetros. Por meio desse vídeo do pessoal da Gibson, nós conseguimos identificar como é feito esse encaixe telescópico, para que assim você faça a instalação correta. Acompanhe comigo. Por norma, 30 centímetros e emendá-los com parafuso metal-metal. Então, ó, por quê? Porque das abas aqui do montante é maior do que a outra, né? Qual que é a medida? Não são iguais, Não ó. são iguais, né? Pode reparar, deixa eu ver aqui. Aqui, qual? Ó, essa daqui, não sei se vocês conseguem ver aí em casa, aí na sua obra, 35 e 37 milímetros. Então sempre uma é maior que a outra para ela poder encaixar. Não é para encaixar uma dentro da outra, é para sobrepor uma na outra. Então aqui, só para a gente poder ver essa diferença aqui, ó. Então você vai marcar 30 centímetros para ter uma referência aqui. Marca aqui para a gente, Fiore, por favor, nos 30 centímetros. Só para você ter uma referência. E aí você vai fazer o encaixe. Será que é esse lado aqui, Fiore? Vamos ver? Olha que coisa interessante, ó. Encaixou o perfil, uma aba vai encobrir o outro, ó. Tá certo? Certinho. Pois é, pessoal, por meio desse vídeo nós conseguimos identificar como é feito esse encaixe telescópico de 2 parafusos em cada lado do montante, essa distância mínima de 30 centímetros. E outra forma de fazer essa emenda é com o auxílio de um pedaço de uma guia ou de um montante. Então isso daqui pode ser tanto uma guia quanto um montante. Todavia, nesses casos, o transpasse deve ser de pelo menos 30 centímetros de cada lado da emenda, utilizando-se no mínimo 4 parafusos de cada lado, exatamente como está exemplificado por meio dessa imagem. Note que nós temos esse pedaço de montante, também pode ser uma guia. A distância mínima de transpasse de cada lado é de 30 centímetros, de 2 parafusos em cada lado desses montantes, totalizando 8 parafusos pelo menos. Outras informações acerca de montantes é que nunca se devem coincidir emendas dos montantes em uma mesma altura, devendo ser sempre desencontradas. Note, por meio dessa imagem, nós temos as colocações dos montantes na sua vertical. Suponhamos que essa medida do pé direito seja maior do que 3 metros. Sendo maior do que 3 metros, temos, portanto, que fazer emenda. Suponhamos que tenhamos uma emenda aqui na parte superior. Essa próxima emenda no próximo perfil não pode ser alinhada com essa. As emendas precisam ser desencontradas, é isso que a norma fala. Então, se nesse perfil nós temos uma emenda na parte superior, o próximo perfil precisa ser na parte inferior e o próximo na superior, e assim sucessivamente. É necessário que exista esse desencontro justamente para que não haja um enfraquecimento naquele ponto específico. Essa alternância também é feita na instalação das placas, que é o que veremos em outras aulas. Assim como no caso das guias, caso seja previsto em projeto a utilização de fita de isolamento, ou banda acústica, essa deve ser colada nos montantes de arranque, de tal modo que ela permaneça em contato entre o perfil e a superfície de fixação, sem que haja frestas entre as interfaces. O encontro de sistemas de paredes em chapas de gesso para drywall deve-se prever um montante independente da modulação da estrutura, a fim de fixar a parede perpendicularmente, conforme detalhado nessa figura 5. Ao fazermos, então, uma parede perpendicular a essa outra, note que é necessário a instalação desse perfil, independente da localização desse perfil, é necessário que ele esteja aqui presente, justamente para dar reforço
a esse perfil que está sendo instalado para a fixação dessa nova parede. Ou seja, sempre ao fazer uma parede instalada em outra parede de drywall, é preciso prever esse perfil, independente de onde ele esteja, justamente para que haja uma correta fixação desse perfil que será referente a essa próxima parede. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula falaremos de outras características, a começar por montantes duplos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Por meio dela, esclarecemos algumas peculiaridades acerca de montantes simples. Guarde essas regras tanto para que você consiga montar corretamente, quanto supervisionar aquele que está fazendo o serviço para você. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, assinar o sininho das notificações, para que assim o canal cresça e consigamos colocar mais conhecimento disponíveis para cada um de vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.